Muito boa tarde para você, sejam todos muito bem-vindos à nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto, canal 12 da NET, que agora é Claro TV, e também pelo nosso site tvunisantos.com.br, onde você pode acompanhar a nossa programação 24 horas ao vivo e a cores, e ainda pelas nossas redes sociais, né? Temos aqui o nosso WhatsApp, o 996031485, estamos no Facebook, estamos também no YouTube como Cidades em Debate. Você, claro, pode participar, pode compartilhar, curtir e dar sua opinião e dar aquele likezinho pra gente também crescer nas redes sociais, tá certo? Bom, vamos começar a nossa programação aqui. Vamos trazer aqui as comemorações dessa sexta-feira, né? Hoje, sexta-feira, dia 22 de outubro, dia do paraquedista, dia da praça, dia do protesto mundial contra o uso do eletrochoque. Tem isso também. Bom, tem aqui o nosso boletim da Covid na cidade de Santos. Houve diminuição no número de internados na rede de saúde de Santos, de 66 para 62 pessoas. Houve aumento no número de internados nas UTIs, né, voltado para os casos mais graves, de 38 para 39 pessoas, uma alta de 2,5%. E a ocupação, nesse momento, dos 391 leitos de Covid disponíveis, está em 16%. Entre os 204 leitos de UTI, a ocupação é de 19%. Na rede SUS, a taxa é de 17% e na rede privada, a taxa é de 22%. E tem esse site aqui, o santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, que traz informações importantíssimas sobre o Covid em tempo real, tá certo? Bom, vamos começar aqui a nossa programação trazendo a nossa mesa de hoje. Hoje composta aqui pelo nosso querido Dr. Maurício Baltazar, ele que é advogado, comentarista do programa. Sexta-feira hoje, hein, doutor? Já estamos na porteira do fim de semana, como se diz no interior. Boa tarde, como é que tá? Tudo bem, doutor? Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde, essa imensa e maravilhosa audiência do Cidades em Debate. Boa tarde, colegas de mesa. Estamos quase lá. Daqui a pouquinho temos aí o final de semana para o necessário descanso, né? Mas, enquanto isso, vamos ser útil à população, discutindo e debatendo assuntos de nosso interesse. Boa tarde a todos. Tá certo. Conosco também o nosso querido Paulo Schneider. Ele que é empresário, dono da fabricante de roupas de moda fitness e praia, a Beach Fit. Como é que tá, Paulinho? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite novamente, Santiago. Obrigado por estar junto com essas personalidades aí na nossa bancada, Dr. Maurício, Dr. Colela, você, Santiago, e espero que a gente tenha um debate aí produtivo aí para todo mundo. Tá certo. Conosco o nosso querido Eduardo Colela, Luiz Eduardo Colela. Como é que você tá, Colela? Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez aqui no Cidades em Debate. Obrigado pelo convite, um abraço a todos aí da bancada, Paulo, Maurício, você e nossos ouvintes. Uma ótima sexta-feira para todos, hein? Vamos lá então, começando aqui a nossa programação, já trazendo o primeiro assunto da nossa pauta, e diz respeito ao ex-presidente Lula, né, do PT, que afirmou que o atual presidente Jair Bolsonaro não deveria sofrer críticas por anunciar que o novo programa assistencial do governo federal às famílias mais pobres, o Auxílio Brasil, será de R$400. De acordo com Lula, os seus correligionários não podem ver a questão a partir de um ponto de vista unicamente eleitoral para a disputa presidencial de 2022. Ainda sobre Lula, o juiz Sócrates Leão Vieira, da primeira vara federal de São Bernardo do Campo, arquivou nessa última terça-feira, dia 19, o inquérito que investigava o ex-presidente por sonegar impostos nas reformas do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. O Ministério Público Federal, inclusive, acolheu a tese da defesa do ex-presidente e pediu o arquivamento da investigação decorrente da Operação Lava Jato. Bom, então aqui nós temos nesse assunto, nessa pauta, dois assuntos, hein, doutor Maurício? O primeiro é sobre o Lula, né, que fala, não, amigos, companheiros, por favor, não falem mal do Bolsonaro. Uma coisa inédita, né? E a outra é sobre o arquivamento aí desses mais dois processos. Com esses são 20 processos que são simplesmente extintos aí da vida do ex-presidente. Como é que você vê isso, doutor Maurício? Vamos lá, Santiago. Eu vejo assim, quanto ao primeiro tema, eu fiquei um pouco confuso na realidade, né? Eu não sei se o Lula teve uma recaída de humildade ou
se o contrário, ele está tão certo de que vai vencer as próximas eleições que ele já está se preparando para quando chegar a vez dele, ele não ser tão criticado quanto está sendo o Bolsonaro. Estou na dúvida, na realidade. Mas quanto a essa expectativa, qualquer valor que o Bolsonaro ou o Paulo Guedes colocasse a título de benefício, prorrogação desse programa, certamente ele iria apanhar, como está apanhando aí nas mídias sociais, enfim. Existe uma oposição ferrenha e ele vai sofrer qualquer que seja o valor que ele coloque lá, seja mantenha esses R$400 ou majore um pouco mais. Enfim, vai apanhar de qualquer jeito. Agora, quanto ao julgamento, né, a questão da competência e tudo mais, eu faço a seguinte reflexão, Santiago. Qual o juiz hoje que tem um trabalho danado para examinar milhares de documentos, um volume imenso de documentos, para chegar a fazer um julgamento, né, de mérito, com todo o fundamento que tem que ser feito, para, de repente, numa canetada lá no STF, ver tudo jogado ao léu, né? Como aconteceu lá nas mudanças repentinas dos votos do STJ, do STF, melhor dizendo. Então, a juizada, de modo geral, está caindo, está evitando esse embate e está aproveitando não, está tentando economizar o seu tempo, né, para outros juízes, outros julgamentos que seriam mais interessantes para a sociedade do que esse que me parece que o resultado já está definido, né, Santiago? E é de cima para baixo. Bom, tá aí. Então, hoje temos aqui uma pergunta com duas respostas, né? A primeira é essa aqui, né? Lula diz que Bolsonaro não deve ser criticado pelo auxílio emergencial. Inclusive, ele disse que o ideal seria R$600, mais R$400 até o final do ano que vem. Tá muito bom pela época que nós estamos passando, a conjuntura. Quer dizer, deu uma pane mesmo, quer dizer, ele parece que caiu na real, que realmente é o que tem que ser feito, né? E o Brasil está fazendo. E a outra pergunta, que foi arquivado esse inquérito que investigava Lula nas questões do sítio e do triplex. Vamos lá, Colela, você agora, o que você acha disso tudo? Não, o Lula está recaindo no populismo, né? É necessária a ajuda social, todo mundo sabe disso, né? O país não tem como não deixar de prestar assistência social, essa parte da pobreza em que algumas pessoas, né, milhares de pessoas da população estão sofrendo. Isso é inevitável. A pandemia está mostrando isso no mundo todo, não é só no Brasil. E ainda o único perigo da crítica desse valor de R$400 é furar o teto da responsabilidade, né, de gastos. Mas numa extrema necessidade como da pandemia, acredito que tenha que ser. Agora, é como o Maurício falou, se a ajuda fosse de R$100, levaria pau porque é pouco. Se fosse de 200, que manteria um teto mais ou menos, levaria pau porque seria pouco. Como passou disso, possivelmente ameace o teto dos gastos, está levando pau pelo valor, pelo furar os passos, levaria pau de qualquer maneira. O seu Lula, no populismo dele, como o Maurício falou, no sonho de voltar à presidência, já quer se justificar, se for dar mais ajuda aos pobres, né? Só que ele dá com uma mão para os pobres e tira da população de outra maneira, ele e o partido dele. O juiz, em relação aos processos, não tem o que fazer, porque se o Supremo anulou as provas, né, obtidas com a Lava Jato, o juiz vai julgar o quê? Só indicar, pela suspeita, sem nenhuma prova? Agiu acertadamente, né? Quem não agiu acertadamente foi o STF. O juiz aqui embaixo apenas está fazendo não a obrigação dele, logicamente, extinguindo o processo porque não tem material para ser apreciado quanto às denúncias. Então, tá certo ele. Ô, Paulinho, você não vê uma certa estratégia nisso? É aquele velho ditado, né? Se não pode com ele, junte-se a ele. Porque a gente tá vendo aqui, né? A gente nunca iria esperar que o Lula iria falar, ô pessoal, companheiros, não critique o Bolsonaro, né? Eu nunca ia imaginar ele falando isso. Isso aí você vê que é uma estratégia também de marketing, para pegar um pouco do populismo do Bolsonaro, para que ele venha a crescer em algum momento, porque temos aí praticamente um ano, né, até a eleição. De alguma maneira ele ia acompanhando essa linha do Bolsonaro, que é uma linha boa, e tentar passar para o lado dele alguma sorte também? Como é que você vê isso?
Sem dúvida nenhuma, eu enxergo desse jeito. Eu enxergo que ele está querendo surfar nessa onda, né, desse auxílio emergencial para os mais vulneráveis, que eu acho que tem que existir, né, com certeza. Assim como tem que existir também esse outro auxílio do Vale Gás, só que eu discordo do jeito que é feito. Eu acho que a Petrobras, por ser uma empresa de capital misto, podia muito bem subsidiar o gás aí, não só para os mais vulneráveis, como para todos, né? Colocar o botijão de gás aí numa faixa de 50 e poucos reais, para todo mundo ter condição de comprá-lo, né? Mas com certeza o Lula está fazendo isso aí, ele está querendo surfar nessa onda do auxílio emergencial aí dos R$ 400. E na cabeça dele, como o doutor Maurício falou, talvez ele já ache que esteja eleito, quando ele entrar no poder, ele aumenta esses valores, aumenta até o valor desses auxílios que tem aí pela frente. Com certeza, eu acho que esse é o pensamento do Lula nesse momento, né? E quanto ao arquivamento do inquérito que investigava o Lula, que essa semana foi banido, né? Essa que é a verdade, foi arquivado aí tanto pelo juiz que julgou da primeira vara federal, quanto também pelo Ministério Público sobre a questão do sítio e do triplex. Como é que você vê, Paulinho? Que nem o doutor Colela acabou de colocar. Se o juiz do STF, né, anulou todas as provas com relação a esse inquérito, não tem como o juiz aqui numa instância secundária dar continuidade. Então, eu acho legal. Infelizmente, é legal, mas é imoral, né? Mas é legal. Vai fazer o quê? Essa questão de ser moral ou imoral, mas legal, doutor Maurício, onde que nós perdemos essa essência? Em que parte? Você se recorda ou não? Eu acho que nós perdemos quando politizamos o STF, né? Na medida em que esses partidos levaram essa brecha na lei de tal modo que pararam de indicar profissionais de renomado conhecimento jurídico e de ilibada conduta, que eram um dos requisitos, né, morais para a indicação para os membros do STF, foi nesse momento que a coisa degringolou, no meu ponto de vista, Santiago e colegas de mesa. Por quê? Começaram a frequentar, a ser indicados pessoas que não têm tanto conhecimento jurídico assim, e muito menos essa qualidade moral, de tal modo que algumas decisões, né, que a gente tem visto, elas têm uma conotação política muito maior do que jurídica. E aí a interpretação jurídica perdeu sentido, perdeu uma série de parâmetros, dando, inclusive, ensejo em mudanças repentinas de julgamentos, como a questão da prisão em segunda instância, por exemplo, né, a questão das provas aí da Lava Jato e, enfim, a canetada que isentou o nosso Lula da prisão. Todas essas questões têm uma situação política. Hoje o STF está mais equiparado a um partido político do que uma terceira instância defensora da Constituição. Então, foi nesse momento que, no meu ponto de vista, foi desvirtuada a função e principalmente a moral de todo o grupo dos membros do STF. Por quê? Porque na medida em que um age dessa maneira e os outros pares não se corrigem, como aconteceu no STJ, naquela questão lá da prisão em final de semana, da liberdade num despacho de final de semana por um determinado juiz que foi nomeado nessas condições que eu cito no STJ, e os pares não deixaram, enfim, o Moro agiu também e acabou evitando naquele momento, acabou acontecendo no STF. Então, me parece que o STF está mais equiparado a um partido político defendendo lá os seus interesses do que, propriamente dito, um Supremo Tribunal, guardião da Constituição, da lei, da ordem. Foi nesse momento que a moralidade se perdeu, no meu ponto de vista, Santiago.
Ô, Colela, você como advogado, como o doutor Maurício também, a gente vê que hoje o STF ele é um poder, né? Sempre foi o STF, mas ele é um poder aflorado, né? Coisa que antigamente era mais calmo, era mais por baixo dos panos, ali articulava algumas coisas, ó, vai devagar aí, vai devagar. Quer dizer, os poderes, eles se alinhavam, né? Dentro de uma conversa. Hoje não. Hoje são dentro de ações, dentro de apontamentos. Por exemplo, quando o STF julgou a Justiça do Paraná incompetente, foi ali que tudo começou, Colela, ou já tinha começado antes, na sua opinião? Não, você falou uma coisa que é ao contrário, né? O STF, o pior do STF é que ele julga fora dos processos e não dentro dos processos. Hoje os ministros não podem ver uma câmera de TV que já vão lá dar pareceres, falar o que entende e o que não entende sobre o processo que vai ser julgado para eles ou que está no judiciário. Isso é incabível, né? Isso é incabível. O juiz não pode se manifestar sobre um processo que pode vir a ele. O STF rasgou essa regra, né? Os ministros lá falam sobre qualquer coisa e sobre os processos que tem no judiciário. É horripilante isso para nós, advogados do direito. Quer dizer, nós já sabemos que o que vai chegar lá vai ser votado de tal maneira. É pré-julgamento isso, é inconcebível isso, né? O pior do STF é isso. Lógico que começou antes, muito antes, e não só no judiciário. É a falta de estrutura educacional. As pessoas vão perdendo a sensibilidade do que é ética, do que é moralidade. Aí formam esses juízes, né? Alguns incapacitados tecnicamente, que passam até ser um juiz de profissão, e os do STF, que nenhum é de profissão, só o Luiz Fux, que é juiz magistrado, né? Os outros não têm compromisso nenhum, né, com o mundo jurídico, tem compromisso com quem indicou eles, com o partido deles, com a moral deles, se é que tem algum resquício, né, ético e jurídico. Conhecedores de direito, sim, alguns conhecem muito o direito, mas não tem compromisso, não adianta eu conhecer o direito e não ter compromisso com o direito. Eu tenho um compromisso com aquele partido, com aquele que é meu amigo, aquele que é meu indicado. Hoje já vista o número de políticos que ligam e ligaram para os ministros do STF para pedir favor em alguma causa, né? É conhecido isso, é mostrado diariamente aí na mídia. Então, o pior de tudo, e o STF ele só sedimenta mais essa falta de moralidade, de ética que está incorrendo. O STF é um poder dentro do próprio poder. Dentro do judiciário, ele desqualifica todos os outros atos do próprio judiciário, como foi feito com a Lava Jato. Passaram por 3 instâncias. Todas as ações da Lava Jato, nenhuma anulou as provas, foi chegar no STF, num agravo que seria insuportável esse tipo de recurso para decidir, e decidiram. Quer dizer, não tem parâmetro jurídico para isso, só a moral. E a moral, nós vimos que não há nenhuma. Então, é o que está acontecendo. E isso se expande para o país todo, reflete no país todo, né? Porque o povo aqui embaixo fala, se o cara fez isso, eu posso fazer também. Só que o coitado não sabe que ele é um Zé Mané, o outro lá é um amigo, um poderoso, é ligado a um partido. Mas isso vai desqualificando a população em pensar assim. Infelizmente é isso. O país, na questão de moralidade, está muito baixa, né? A questão de moral do país, de ética, está sendo irrelevante para as pessoas. Ô, Paulinho, eu vou fazer uma pergunta um pouco apimentada para você. Você não acha que no Bolsonaro está faltando um pouco de Lula? Porque na época que o Lula era presidente, por exemplo, se viesse metade da enxurrada de acusações que veio contra o Bolsonaro, se fosse o Lula, ele teria respondido e teria invadido lugares, falado, apontado o dedo. Você não acha que esse negócio do Bolsonaro querer estar sempre dentro das 4 linhas, que é o certo, é o correto, mas você não acha que falta um pouquinho de sangue nos olhos no Bolsonaro atualmente? Seu Thiago, eu acho que o Bolsonaro ele devia criar mais pontes, né? Eu acho que o que falta no Bolsonaro é um pouco mais de conversa, né? Entre o executivo e o parlamento. Eu acho que esse tipo de coisa. Agora, eu não acho que ele deva agir que nem o Lula, né? Querer comprar o parlamento para passar as políticas que ele tinha que implementar, esse tipo de coisa. Eu acho que isso aí tem que ser feito discutindo, né, ideias, discutindo outras coisas. O que falta no Bolsonaro eu acho, um relacionamento melhor entre o executivo e o parlamento, que falta mesmo. Ele é um cara que é difícil relacionamento, né? Tem pessoas que eu conheço
e já estiveram com ele, já frequentaram lá o Brasília e falaram que ele é um cara difícil em termos de relacionamento com o poder legislativo. Então, eu acho que está faltando isso. Coisa que o Lula tinha isso muito bem. E coisa que a Dilma quebrou. Né? A Dilma era uma pessoa que tinha um problema com o legislativo sério. Não atendia deputados, era arrogante com eles, esse tipo de coisa. Eu acho que o Lula ele soube contornar melhor essa situação. Né? Ele conversava, ele dialogava. Tinha, lógico, os problemas de corrupção, tinha, lógico, não estou aqui defendendo governo nenhum, eu não sou bolsonarista, eu não sou petista, mas eu acho que o executivo ele tem que criar pontes com o legislativo, e coisa que falta muito com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro tem esse grande problema, né? Agora, Lula é um cara que quer controlar a mídia, é um cara que quer controlar a internet, é um cara que tem esse problema sério de controle da imprensa, coisa que o Bolsonaro, muito pelo contrário, ele é um liberal, ele é 100% a favor de ter uma internet livre, de ter uma imprensa livre, até que as pessoas batem e mexem com ele, e ele não está nem aí daquele jeitão dele, algumas pessoas acham meio tosco, meio grosso, mas é o jeito dele de responder isso aí. Mas não há, hoje no Brasil, censura na internet, não há censura na imprensa pelo Poder Executivo. Volto a falar, existe censura através do Supremo Tribunal Federal, que manda prender blogueiros, que manda prender jornalistas sérios, e que estão até hoje presos e não conseguem ser liberados. Tá certo. Bom, estamos aqui no nosso Cidades em Debate, na TV Unisantos. Nosso programa é de segunda a sexta, à 13h, né? E lembrando que nós temos aqui as nossas redes sociais também para você poder participar. É o Cidades em Debate, tem lá o nosso Facebook, tem lá o nosso YouTube, Cidades em Debate, e tem também o nosso telefone aqui, o nosso WhatsApp, para que você possa entrar em contato. Inclusive, existe aqui também um nosso Fala Cidadão. O Fala Cidadão é onde você que está nos assistindo, o telespectador, pode fazer a reclamação. Algum problema no seu bairro aí, tem alguma coisa que você já tentou resolver e não está se resolvendo? Então faz o seguinte, pega o seu celular, põe ele deitado, grava um vídeo e faça ali uma locução do seu jeito mesmo e manda pra gente através desse WhatsApp, que o Fala Cidadão, inclusive, nós já estamos aí com 2 protocolos, né? Esperando a resposta aqui, dando aquele tempo hábil pra gente continuar acompanhando, porque a gente vai fazer aqui, no caso, a denúncia, né, que o telespectador vai mandar, e a gente vai acompanhar junto aos órgãos públicos até a finalização, até não ter mais argumento. Então, é uma boa saída aí para você que está com algum problema aí de rua, de água, de esgoto, de mato, enfim, ou qualquer outro tipo de problema que atinja a comunidade, tá certo? Bom, vamos trazer aqui mais um assunto, e esse assunto aqui, a gente está falando no caso do STF, que julgou toda a Justiça do Paraná de incompetente, e algo parecido está acontecendo agora, por incrível que pareça, em Brumadinho. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu nesta terça-feira, dia 19, anular o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais pelas mortes provocadas com o rompimento da barragem de Brumadinho. A denúncia contra as empresas Vale e Tudsud e 16 funcionários foi recebida pela Justiça Estadual em fevereiro de 2020. Por unanimidade, os ministros entenderam que os crimes descritos devem ser analisados pela Justiça Federal e não pela estadual. O caso será enviado para análise da 9ª Vara Federal de Minas Gerais. Com isso, o caso deixa de tramitar na Justiça Estadual Mineira e todos os atos praticados desde que os envolvidos se tornaram réus se tornam nulos. Apesar da anulação do recebimento da denúncia, a decisão do STJ não invalida a investigação conduzida pelo Ministério Público Mineiro, que poderá ser aproveitada. Pelo Twitter, o Ministério Público de Minas Gerais informou que vai recorrer da decisão. A barragem B1 da mineradora Vale se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019 em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O rompimento deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. E até agora, ninguém foi preso. Doutor Maurício, como é isso? Agora virou moda, então? Eu sou incompetente para julgar? Você não acha que a Justiça de Minas Gerais
teria inteira condição, até porque já fez investigação, tem uma série de fatos em mãos para poder julgar isso? Acho que o doutor Maurício está meio offline. Vamos pro Colela então. Colelinha, e você? O que você vê dessa ação aí? Virou moda agora ser julgado incompetente? Então, Santiago, não virou moda. Eu não conheço o processo em si, mas eu acho que o STJ deve ter errado. Por quê? A Vale é uma empresa privada, né? É uma empresa privada. Ela não tem nada que afete a área federal, né? O fato que aconteceu lá tem que ser julgado pela justiça comum, né? Se a empresa Vale fosse uma empresa da União, autarquia da União, você poderia até se considerar isso. Mas hoje a União já não tem nem maioria lá, já não é mais isso. Se tiver alguma ação, nem sei se a União tem alguma ação na Vale ainda, mas ela é uma empresa privada. Então os atos dela respondem na justiça comum. Isso eu não entendi. Isso só vem a facilitar, infelizmente, a prescrição dos crimes, né? Do que for qualificado como crime lá, corre uma prescrição a partir do ato. Então, se demorar muito isso, vai prescrever contra, né, quem sofreu os atos de violência, né? E os reparos, apesar que a ação civil de reparação tem outro prazo de prescrição do crime, mas nós queremos ver os criminosos punidos. Aquilo lá foi um crime, entendeu? Agora vem o STJ e diz que vai de Justiça Federal. Ainda bem que não anulou as provas, né? Pelo menos isso. O que vai acontecer com isso? O processo vai integralmente para a Justiça Federal, mas vai recomeçar tudo, vai cair no juiz de primeira instância, ele vai começar a apreciar, deve ter volumes e mais volumes. Tempos e tempos e tempos e tempos que vão decorrendo, facilitando, né, para quem cometeu os crimes, os diretores que deixaram aquilo acontecer, que não há dúvida que aquilo foi um crime, né, contra a população e tem que ser punido. Mas no Brasil aqui, o país da impunidade, essa que é a verdade. O Brasil é o país da impunidade, principalmente para quem tem dinheiro, né? Para quem tem dinheiro mesmo, não é a pessoa que ganha bem, não, um gerente, um diretor de empresa. É para quem tem dinheiro, é uma impunidade aqui, né? Então é o que está acontecendo com isso. Vai para a Justiça Federal, vai ser reapreciado tudo e vai contar tempo para a prescrição. Infelizmente, é o que eu te falei. Não entendo quais os motivos de ter ido para a Justiça Federal se a Vale é uma empresa privada. Mas, quanto a isso... Colela, nós estamos falando aqui de 259 mortos, né? Será que mesmo indo para a Vara Federal não deveria ter uma prioridade? Um caso, eu sei que o volume é grande, mas estamos falando de 259 mortos, né? E nenhum acusado até agora. 16 pessoas tinham sido indiciadas aí, quer dizer, anulou tudo. Ficou por isso mesmo. Eu acho que seria até uma maneira de dar um exemplo, né? Que realmente não existe a impunidade, né? Olha, Santiago, só vai acontecer isso dependendo da boa vontade do juiz federal. Normalmente eles estão assoberbados de serviço, né? É tanta ação contra a União, ou que a própria União promove, né? Os poderes públicos são os maiores promovedores de ação, e são os que mais recebem também tantas as ilegalidades que eles cometem. Agora, vai cair no juiz lá, 259 mortes, ele vai ter que avaliar. Ele não vai conseguir fazer isso muito rapidamente, infelizmente. Vai entrar tem os prazos legais, ele tem que acolher os prazos legais. Quanto a ele, o andamento que ele pode decidir despachar, ele pode agilizar isso, logicamente. Mas é ínfimo, perto dos prazos legais, né, que as pessoas têm para responder. São vários advogados, todos diferentes, tudo mais. Então, não tem muito o que fazer. As provas não foram anuladas, só o processo vai ser transferido na íntegra para a Justiça Federal. Ainda bem, né? Isso daí foi mantido. Então, agora, quanto ao tempo que vai demorar, não sei. Eu só acho que isso daí favorece a prescrição e, no final, vai acontecer o que está acontecendo aí. Ninguém vai ser punido, infelizmente. Espero estar errado, mas não acredito muito. Doutor Maurício, estamos falando de 2 anos, né? 2019, estamos em 2021. E a Justiça Mineira pegou o caso. Aí recolheu as provas, aquela coisa toda, e fez essa instauração. E agora fala que não sou competente para julgar. Por que esperar 2 anos, então? Pois é, Santiago, a questão é polêmica.
Eu, inclusive, ouso discordar em parte do Colella, porque na medida em que esse crime, de fato, é um crime, atingiu vários estados da federação, ceifou vidas em vários pontos do país, né? Claro, muito mais lá em Brumadinho, mas até a questão ambiental, em todos os locais, chegou até o mar, enfim, para mim, no meu ponto de vista, deslocaria, assim, a competência para a Justiça Federal. Mas eu posso estar errado, existe sustentação para todos os meios de competência, seja estadual ou federal, e, eventualmente, se você acha que o cenário está ruim, perdeu 2 anos para discutir, mas ele ainda pode ficar muito pior, Santiago, porque o juiz que for distribuído lá, o juiz federal, ele pode entender como o Colella, fala, não, ó, a empresa não é uma estatal, não tem nem ação, não é nem majoritário, enfim, não tem nenhum interesse no desfecho da causa, tem que ir lá para a estadual mesmo, onde começou, ou seja, vai dar um fenômeno jurídico chamado conflito de competência. E aí, nem na Justiça Estadual, nem na Federal, vai lá para Brasília para discutir, sabe o que, Santiago? Qual deles que vão julgar? E aí? Mais 2 anos só discutindo para depois reiniciar e, enfim, vai dar a prescrição anunciada aí pelo Colella com brilhantismo, que me parece que vai acontecer. Pode escrever aí, eu estou achando que vai dar uma aposta nesse sentido. Porque como é uma empresa poderosa economicamente, todos os artistas jurídicos, aí, os advogados, estão preparados para um cenário desse. Porque prescrevendo ninguém vai ser preso, e aí as indenizatórias eles também vão tratar dessa maneira, só que lá no aspecto civil, que é outra competência, outro prazo, enfim. Mas, se você acha que a população já perdeu pela impunidade nesses 2 anos, isso ainda pode ser prorrogado, postergado aí por mais uns 3 ou 4 anos, Santiago, para reiniciar se acontecer esse conflito de competência que eu estou anunciando agora. Complicado, né, Paulinho? A gente se ouve tanto falar em justiça, a justiça tem que ser feita, todo mundo dando lição de moral, a gente vê esse exemplo aí durante a CPI, nesses meses todos, e a gente se depara com 2 grandes juristas aqui, eu tenho certeza que muitos estão assistindo. Claro que tem uma pontinha aqui que um lembra, o outro lembra ali, mas o contexto realmente está desenhado, né, que deva acontecer isso. E você, como um empresário, Paulinho, que nós não somos juristas, né, como empresário, como é que você vê uma situação dessa? É um horror, né? No mínimo, uma palavra, um horror. Então, só para complementar um pouquinho, né, pelo que eu vi e pelo que eu li, parece que o Tribunal de Justiça de Minas, ele jogou a responsabilidade para a instância federal porque disse que o estouro da barragem afetou sítios arqueológicos. Então, a Justiça Mineira, né, do estadual, não tinha competência para julgar tal caso. Então, tipo assim, empurraram a bucha, né, para uma instância superior e lavaram as mãos. Porque é que nem o doutor Colella falou, com certeza isso aí ia partir lá para cima, para a instância federal, que nem o doutor Maurício falou, daqui a pouco ia partir para a STF. Bom, na minha visão, eu não sou advogado, eu sou empresário, minha formação é engenharia, não tem nada a ver com o direito, mas na minha formação ética e moral, eu só vejo o seguinte, há um beneficiamento, né, dos indiciados, que vão ganhar prazo, né, que esse processo pode vir a prescrever, entendeu? Porque vai voltar tudo da estaca zero em âmbito federal. Graças a Deus não teve anulidade do processo, né? Então as provas que foram obtidas do TJ estadual vão passar agora para o federal, mas vai partir do zero, entendeu? Vai começar tudo do zero e vamos que vamos, só o Brasil. Tá aí. Bom, é o nosso Cidades em Debate. Deixa eu dar um recado aqui para o pessoal que está nos assistindo também, que nós estamos com aquela campanha, né, do alimento, lá da Igreja Coração de Maria. O pessoal está arrecadando alimentos
porque eles estão fazendo cestas básicas, justamente para fazer donativos para famílias que estão passando por situações complicadas, né? Que a gente sabe que muita gente perdeu seus empregos, enfim, por causa da pandemia, e agora estão querendo se reestruturar. E nesse período todo, essas pessoas muitas vezes não têm nem o que comer. Então a gente está ajudando através da Igreja Coração de Maria com essa campanha. Você que tenha 1 quilo de alimento, olha, não se sinta envergonhado. Já teve pessoas que falaram para mim, Santiago, eu tenho vergonha, porque eu também não tenho muita coisa, eu tenho lá 2 quilos de arroz sobrando, 1 de feijão, mas mesmo assim eu fico com vergonha. Não, pode levar lá, porque vai ser muito bem direcionado para famílias que precisam. E o legal é que eles fazem a cesta básica de acordo com o tamanho da família. E eles têm lá famílias inscritas, enfim. E também tem uma fila, né, de famílias que estão esperando para entrarem nesse projeto. Então a gente precisa muito da colaboração de todos que estão nos assistindo. Então você que estiver passando ali na Costa 74, na Igreja Coração de Maria, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, pode deixar lá na paroquial, que fica bem ao lado, ali na secretaria, não tem problema. E tem esse telefone também, o 32237381, a nossa coordenadora da paroquial, a Bebeca, ela tem uma equipe com carro que vai buscar até você. Você que não pode sair de casa, pode ligar 32237381, marca um horário, um dia, e o pessoal da paroquial vai até você. E a gente agradece de coração e deixa o recado, continue ajudando, seja qual for a campanha, porque muita gente está precisando, tá certo? Bom, vamos trazer aqui o nosso Momento Câmara. Momento Câmara, o nosso querido Maurício Araújo, o homem que dá aquela rodada pelas câmaras municipais da Baixada, traz aí mais pontos para a gente poder analisar. Vamos ouvir. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, hoje eu vou falar da Câmara Municipal de Santos e Guarujá. Em Santos tem um projeto de lei que altera e acrescenta ao mesmo tempo dispositivos à lei orgânica do município, tá? Bom, em resumo, ele tem bastante parágrafos, alterações, tudo, mas em resumo, pelo que eu li, essa PL, essa alteração aí, autoriza o Poder Executivo a encerrar atividades dentro da estrutura da Prefeitura, por exemplo, desde um encerramento, o fim das atividades de uma secretaria municipal, órgãos públicos, vagas não utilizadas. Então, esse projeto de alteração pode fazer mudanças aí na estrutura da Prefeitura pelo Executivo, né? Então, se tem vagas que não estão sendo ocupadas ou vagas que deixaram de existir, por exemplo, ela pode extinguir essas vagas, tá? Um outro parágrafo interessante lá na PL, ele fala que as incorporações, elas são proibidas agora, tá? Aqueles, por tempo, de repente muda de cargo, aí tem um acréscimo de salário, fica determinado tempo no cargo e ganha incorporação, isso está proibido, tá? Por essa nova PL, tá bom? Então, eu não sei, achei curioso e vamos ver o que vai acontecer no futuro, já que agora o Executivo vai ter autorização para encerrar as atividades aí de setores da Prefeitura, tá? Pelo que está lá na PL, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Bom, lá no Guarujá, Santiago, passou um projeto tá passando um projeto de lei lá em discussão, que estabelece que bares, restaurantes, discoteca, existe discoteca ainda? Não, né? Casas de shows, eventos, tá? Eles vão ter que disponibilizar um funcionário para atender mulheres que estão em situação de risco, tá? De repente lá uma mulher sozinha dentro do bar ou alguma coisa está sendo assediada, alguma coisa assim, eles têm que disponibilizar um funcionário lá para dar atenção para essa mulher. Eles vão ter que afixar informações, né, dentro do bar, que existe essa possibilidade de pedir socorro lá para algum funcionário. O funcionário tem que acompanhar essa mulher até a delegacia, até o carro, até o ponto de ônibus, tem que ficar dando suporte, né? Mas eu achei engraçado uma coisa, o projeto de lei diz que o funcionário não tem que ligar para a polícia, não está escrito em lugar nenhum. Estranho isso, né? O funcionário acompanha a pessoa, mas não precisa ligar para a polícia. Bom, Santiago, é isso aí, depois eu volto com mais informações. Um abraço! Valeu, Maurício Araújo, sempre trazendo pontos importantíssimos que acontecem aí pelas câmaras municipais da nossa Baixada Santista. Em Santos, projeto de lei que altera e acrescenta, autoriza o Poder Executivo a encerrar atividades em órgãos públicos, vagas não utilizadas e secretarias. Ô, doutor Maurício, como é que você vê isso aqui? Positivo, Santiago.
para mim não é concebível que um prefeito não tenha essa liberalidade, essa liberdade de administrar essas vagas, essas empresas. Inclusive, existe um parecer do Ministério Público, um requerimento, na verdade, do Ministério Público para extinguir, por exemplo, a Coab, a nossa Coab aqui, que só serve de cabide de emprego, não constrói nada, faz tempo que não faz nada de positivo para a comunidade, mas consome uma dinheirama lá, administrando o seu passivo. Então, e o prefeito, um dos argumentos é que não tenho essa competência, tem que ter autorização da Câmara, tem que ter uma PL, enfim, uma série de situações. Bem como a natural evolução, né? Dos últimos 10 anos, quantas atividades deixaram de existir? Datilógrafo, né? Um monte de coisa que, de repente, tem vagas lá que precisam ser extintas, enfim, melhoradas nessa condição, e o prefeito não tem essa liberalidade. Eu penso que é uma PL positiva que vai ajudar o prefeito a melhor administrar, melhor gestor, né? A condição de gestor do município vai melhorar muito mais. Ô, Colela, tá falando aqui também por exemplo, que estão proibidas as incorporações nos cargos dos funcionários públicos, né? Que era uma coisa muito comum. Você concorda com isso também ou não? Só posso concordar, né? Se eu quero pagar menos, né, ou que pelo menos meu imposto tenha um melhor aproveitamento do que só para salário de funcionário, eu só posso concordar com isso, né? Os impostos têm que ser em prol da cidade, né? Obras, hospitais, escolas, né? Tudo que cabe de competência ao município. Eu também concordo com isso. A gente não vê isso muito na prática. Em Santos, por exemplo, a Prodesan está para ser extinta há anos, né? E ninguém extingue nada. Cada vez um prefeito nomeia um novo presidente, e entra e sai e mantém lá. Ninguém assume a dívida para liquidar de vez. A Coab, não sei também se está na mesma situação, mas realmente é cabide de emprego. Agora, tem a lei, mas precisa ver se ela vai ser utilizada ou vai ser aquela famosa lei de desuso, né? Nunca foi usada. Ela existe, mas ninguém cumpre. Vamos aguardar aí o andar da carruagem, porque quando se trata de poder público em relação a empregos, diminuir empregos, cortar salários, eu sou um pouco assim, como posso dizer, eu duvido muito da atitude, porque isso daí não é muito a favor das eleições dos políticos, né? Das ambições dos políticos. Então vamos aguardar para ver se essa lei vai ter uma eficácia mesmo. Tá certo. Bom, agora eu vou pegar esse último assunto aqui, vou pegar a opinião de cada um, porque esse aqui já é um assunto mais parrudo, vamos dizer assim, né? Que o Guarujá tem uma PL que estabelece agora que casas noturnas, restaurantes ou bares, ou até shows também, terão que disponibilizar um funcionário para acompanhamento de mulheres que estejam se sentindo assediadas. Como seria isso na prática, Paulinho, na sua opinião? É que nem o Maurício acabou de falar aí no momento Câmara. Se o funcionário não tem obrigação de ligar para a polícia, eu não entendi. Eles estão querendo terceirizar a segurança? É um negócio meio descabível, entendeu? Se o funcionário tem que ligar para a polícia. Falar, olha, tem um assediador aqui no bar, tem um assediador aqui assim assado, e a polícia tem que vir e pronto. É uma lei que, para mim, não tem o menor cabimento, né? Sei lá, tá muito mal elaborada, para dizer o mínimo, né? Porque do jeito que está, eles estão terceirizando a segurança individual. Então a mulher, ela é assediada, ela avisa, por exemplo, o funcionário do bar, né? E esse funcionário do bar é que vai ter que tomar as medidas contra esse assediador, vai ter que pegar o cara, botar para fora, vai prender, vai... Não entendi. Eu acho que tá muito mal elaborada, entendeu? Ô, doutor Maurício, você não acha que de um tempo para cá, assim, sem a gente perceber, claro que a gente gosta dessas instituições, né, que são a Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, claro que a gente está ao lado deles, mas eu sinto que de um tempo para cá, parece que a sociedade está querendo assumir o lugar da polícia, uma coisa que parece estar sendo, que nem o Paulinho falou, né, terceirizada. Você sente isso também? Parece que a responsabilidade agora vai ser do povo. Porque eu vejo, vai chamar o rapaz lá para acompanhar a mulher. O certo seria ela ligar e a polícia vir. Ou estou errado?
Não, está correto, Santiago. Mas veja bem, é que a segurança pública está dando-nos uma sensação de insegurança pública que os atores dessa questão acabam buscando outra solução, que é a terceirização da segurança pública anunciada aí pelo Paulinho. Mas nesse caso, para mim, particularmente, eu acho que esse projeto é um bis in idem, ou seja, ele está querendo legislar sobre uma matéria que já tem leis a respeito. Não só a questão da segurança pública, que é do Estado, está lá na Constituição e tudo mais, mas dentro do estabelecimento comercial, as regras gerais do Código de Defesa do Consumidor já estabelece que quem tem que cuidar da segurança é o estabelecimento, seja assédio, seja violência sexual, seja uma briga entre os consumidores, enfim, a casa tem que estabelecer ali e garantir a segurança de todos. Então, não faz necessário, no meu ponto de vista, não se faz necessário uma nova lei para estabelecer que, no caso do assédio, enfim, para mim é bis in idem. E na mesma coisa, a questão da segurança. A segurança pública é do Estado. O Estado tem que garantir da porta para fora do consumidor e até dentro, se tiver uma confusão lá em que é necessária a intervenção da polícia. Então, com todo respeito ao político que está à frente desse projeto, me parece que é uma lei que veio até para conflitar, né? Porque, veja bem, a segurança pública está lá, a Constituição manda. Uma lei municipal não vai revogar, nem que tacitamente, uma ordem constitucional. Então, eu não vou dizer que nasceu morta essa lei, mas me parece que ela é desnecessária em relação ao regramento que já existe, né? No caso da casa do restaurante, do bar, enfim, a casa noturna, responde inclusive civilmente por uma eventual indenização, se não garantir a segurança, né? A gente tem casos famosos aqui, a menina que foi estuprada numa boate aqui na Rua 15, enfim, todo mundo foi responsabilizado, condenado. A gente torce para que não ocorra e a fiscalização do município é no sentido de que tenha essa segurança, mas o fato é que não precisa de uma lei nova estabelecendo outras responsabilidades que a lei maior já dá. Me parece que é desnecessária, Santiago. Colela, quais são os prós e os contras desse projeto de lei que você observou de bate-pronto? Não tem pró nem contra. É uma lei inócua, porque é uma Câmara Municipal legislando numa área de segurança, quer dizer, ela ratifica, mais ou menos, o que o Maurício bem colocou, o Código do Consumidor. A segurança dentro na instalação privada é o proprietário que tem que dar. Talvez com essa lei municipal, os estabelecimentos fiquem mais atentos. Bom, vamos dispor aqui o gerente, se alguém reclamar, o gerente vai lá e ajuda. Só qual a ajuda que esse estabelecimento tem que dar? Deixar a pessoa protegida dentro do estabelecimento, né? Ou conduzi-la segura até a saída do estabelecimento. Ele não pode levar lá para casa, ele não pode querer fazer nada. Foge da coisa. Ou chama a polícia. Isso aí não precisa estar na lei, eu acho. Vai lá e chama a polícia. Mas só pode chamar a polícia se quem se sentiu agredida concordar com isso. Ou ela própria pedir um telefone para chamar. Quer dizer, tem que dar o amparo na segurança dentro do estabelecimento. Aí a pessoa saiu, o estabelecimento não pode fazer parte da segurança pública, como o Maurício colocou. Está transferindo para ele a obrigação da segurança da pessoa na rua. E não é isso, né? Então, fala para a pessoa, olha, você vai ficar aqui no tal local, isolada, em segurança, vamos chamar a polícia, ou chama alguém da sua família para conduzir vocês, e acabou. É só isso. Talvez chamar um alerta para os donos do estabelecimento, talvez, porque do resto já tem lei para isso mesmo, né? Você está num local, você tem que ter segurança nesse local, né? Então é isso que eu penso. É mais uma chamada de segurança. Utilidade, os bons empresários vão aproveitar essa chamada, esse alerta. Os maus vão continuar maus, não vão prestar atenção, e esses absurdos vão continuar acontecendo. A mulherada, né, que se previna, seja esperta e chame as pessoas para auxiliar-se no momento que se sentirem ameaçadas por qualquer tipo, né, de assédio, né, ou qualquer outra intenção que põe em risco a sua integridade, né? Então elas têm que realmente denunciar, procurar alguém. Se a casa não a ajudar e acontecer alguma coisa, totalmente responsável. Tá certo. Bom, o nosso momento Câmara. Agora vamos trazer aqui mais um assunto da pauta para a gente poder debater também. E esse assunto aqui é sobre o Bolsonaro e o Mourão, né? A chapa dos dois.
Parece que existe aqui uma, segundo dizem, uma prática ilícita. Segundo informações, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar na próxima terça-feira, dia 26, as duas ações que pedem a cassação da chapa de Bolsonaro-Mourão pelo uso de disparos em massa de mensagens em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. A data foi definida pelo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, e foi divulgada na pauta de julgamentos nessa última quarta-feira. Na última sexta-feira, o ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor-geral da Justiça Eleitoral e relator dos casos, liberou as acusações para julgamento. A definição de uma data, no entanto, depende do ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do TSE. E segundo o Barroso, parece que ele já andou falando, não oficialmente, extraoficialmente, que será no último ou penúltimo dia desse mês. Doutor Maurício Baltazar, você vê alguma culpa nisso ou não? Eu vejo uma má fama. A má fama do nosso judiciário, que já foi analisado nos temas anteriores. Imagina só, já estamos no final do mandato do Bolsonaro e do Mourão, e só agora que vão ser julgados uma eventual falta que lhe tornaria inelegível, né? Me parece que todos os temas de hoje veio levantar a questão da má fama do nosso judiciário, o quanto ele é ineficaz, porque justiça tardia não é justiça. Então, me parece que essa é a principal situação. Porque qual o julgamento hoje? Já no final do mandato, já fez praticamente o mandato inteiro, qual o interesse? Talvez para próximas eleições? Não sei. Para mim, a principal questão é essa da falta de ineficácia do nosso judiciário. Agora, no que diz respeito ao mérito, Santiago, também acho que é uma falta do que fazer, do que julgar, porque todos, no meu ponto de vista, todos os candidatos se utilizaram desse mesmo modo de operar, ou seja, modus operandi, mandou, disparou, eu recebi aqui pessoalmente de todo mundo, de todos os candidatos. Então, só vai julgar uma chapa e as outras? Né? Me parece que tem uma perseguição assoberbada nessa chapa, é algo que diz respeito à oposição e toda essa questão partidária que os órgãos superiores vêm acumulando, né? Repito, deixaram de ser um superior tribunal para se tornar um partido político, buscando aí, quem sabe, uma revanche para as próximas eleições. Não vejo com seriedade esse julgamento, vejo com muita reserva nesse sentido. Ineficácia e perseguindo alguém que veio mudar os critérios. Se ele é um bom político, se ele é um bom gestor, não sei, mas ele mudou os critérios. Ao tratar com o Congresso, aquele negócio de cargo, a corrupção, é uma mudança. E agora ele está recebendo a oposição, inclusive nesses órgãos superiores. Por isso que eu vejo tudo com reserva. Colela, a gente nota que agora aparece outro nome, né? Antes o culpado e o perseguido era o Bolsonaro, agora vem o Mourão junto. Algum medo nisso? Não, porque é a chapa, né? A chapa conjunta. Não, sim, mas eu digo agora esse modo, né? Como diz o doutor, modo operandi. Que antigamente queriam caçar o Bolsonaro. Agora já aparece o Mourão também, né? Politicamente seria o Bolsonaro. Agora, né, por meio da lei eleitoral, é a chapa, tem que ser a chapa. Só que eu posso dar risada. Porque o que acontece? E os bilhões que os outros partidos gastaram efetivamente em campanha. O Bolsonaro não gastou nada, só usou a mídia, né? E usou como qualquer outro partido. O Maurício falou muito bem, recebi milhares, todo mundo recebeu milhares, né, de propaganda eleitoral dos outros, né? Só que na maior parte eram voluntárias, pessoas que gostavam das atitudes deles durante a campanha, né? Isso aí é uma farsa, né? Na tentativa de barrar uma reeleição do Bolsonaro, né? Espero que as forças políticas atuem também para evitar essa farsa, essa nova farsa, e não deem nada. Acabe realmente em pizza, porque essa tem que terminar em pizza, porque isso é brincadeira, julgar uma pessoa dizendo que ela gastou milhões em impulsos, né, da internet para se mostrar, e os outros gastaram tomando de todo mundo,
dinheiro, campanha, movimentação, das jatinhos de graça de empresários para lá e para cá, né? Isso daí ninguém fala. Mas é isso, esse é o Brasil. E o TSE vai jogar isso aí. Mas eu acho que não vai dar em nada. Eu quero fazer um adendo, Santiago. É possível? Pode falar, doutor. Essa pergunta que você fez, eu acho que eles incluíram o nome do Mourão agora pelo seguinte problema. É um tiro de pé que eles deram com a Dilma. Quando eles caçaram a Dilma e rasgaram a Constituição no meio para permitir que ela continuasse politicamente ativa, não a tornaram inelegível, nesse exato momento eles correm o seguinte risco: vamos caçar o Bolsonaro, mas aí vem o Mourão como candidato, considerando a exceção tida lá pela Dilma, ou seja, se o próprio Bolsonaro, caçado fosse, ele pode concorrer à próxima, porque a Dilma é inelegível, ele também poderia. Não, mas aí a gente consegue e deixa inelegível o Bolsonaro, mas vai ter o Mourão. Então, eles querem, de alguma maneira, impossibilitar que essa exceção que foi dada para Dilma, na época dela, seja concedida para um ou para outro, e aí tirarem do jogo partidário eleitoral lá em 2022. Eu acho que é essa a intenção. Pode falar, Colema. Não, eu discordo, porque é o que eu falei. Não é um julgamento político do candidato ou do presidente em si, que é o impeachment, que seria ele sozinho, como o impeachment foi julgado pelo Congresso, né? Esse daqui é pelo TSE, é um julgamento jurídico em relação à chapa. Esse é o Barroso. Então tem que ser contra os dois, não é que é contra os dois, é contra a chapa, Bolsonaro e Mourão. É técnica, não é um julgamento único por ato do Bolsonaro, alguma improbidade dele em si, né? É o ato que a chapa que elegeu os dois candidatos. Então é contra a chapa, tanto que é julgada pelo tribunal e não no Congresso. Né? Então por isso que está sendo, tem que incluir o Mourão, obrigatoriamente tem que incluir o Mourão. Mas é aquele 2 coelhos numa cajadada, né? Com certeza, não, isso não tenha dúvida. Com certeza. Ei, Paulinho, a gente vê, no caso, né, Bolsonaro, Mourão, a gente vê a CPI, a gente vê essa tentativa de cassação agora. Vai resistir, Paulinho, o presidente até o final do mandato, ou você acha que não? 2 minutos. Não, vai resistir, com certeza, né? Mas eu só discordando aí dos meus dois nobres colegas, eu vejo um negócio um pouquinho maior em cima dessa ação. Eu vejo essa ação como uma tentativa de controle da mídia, né? A internet é uma mídia que, graças a Deus, ainda não está sendo controlada totalmente. Então, com essa apuração aí, talvez eles inventem algum sistema de controle, alguma coisa em cima da internet para essas próximas campanhas, para alguma coisa assim parecida. Então, eu já vejo um negócio um pouco maior, né? Agora que Bolsonaro vai resistir a esses ataques aí, não tem nem dúvida. Isso aí, perto do que já aconteceu, é brincadeira de criança, né? Tá certo. Bom, mais alguma coisa? Temos 30 segundos ainda para qualquer consideração. Tudo certo? Então vamos para o encerramento aqui do nosso programa. Quero agradecer aqui a presença do nosso querido Paulo Schneider, nosso querido Paulinho da BitFit. Obrigado pela presença, Paulinho. Nosso querido Luiz Eduardo Colela, nosso advogado Colela. E também o doutor Maurício Baltazar, né? Mais uma vez conosco. Obrigado pelo carinho. Um ótimo fim de semana para todos. E principalmente obrigado a você que nos assiste aí através da TV Unisantos. Obrigado pelo carinho. E o programa vai estar lá também no nosso YouTube, né? Cidades em Debate, para você poder assistir e poder também compartilhar com quem você quiser. Obrigado pela audiência. Segunda-feira, 13h, tem mais um Cidades em Debate. Um ótimo fim de semana, estamos com Deus. E segunda-feira, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá!